Pessoal, boa noite novamente. Estou aqui me apresentando para mais um candidato, aqui o professor Roberto Filho, do PSOL. Professor Roberto, meu nome é Fábio, eu sou aqui diretor executivo do Conselho de Turismo, do CONTUR, e a gente, em reunião do Conselho, a gente teve essa iniciativa de trazer os candidatos aqui para saber o que eles pensam a respeito do tema turismo, algo que a gente julga tão importante para a cidade. Então, assim, são 20 minutos que eles estão tendo, e como a gente tinha falado ali nos bastidores, você vai ter 15 minutos para as primeira, segunda e terceira perguntas e outros 5 minutos para restante, tá bom? Então, primeira pergunta, seria qual a sua experiência ou a sua bagagem na área de turismo, complementando a importância que você vê na área de turismo, tá, para a cidade, e quais os seus projetos na área. Perfeito. Bem, primeiramente, queria me apresentar, para todos que nos assistem, para todos do conselho que estão aqui. Eu sou o professor Roberto Filho, a gente está com uma candidatura aí hoje diferente, uma alternativa de mudança, para tentar, a partir da nossa candidatura, contribuir para o desenvolvimento do nosso município, um município que a gente vê que tem muito potencial turístico, mas isso é só num potencial, a gente não consegue ainda desenvolver aquilo enquanto uma atividade econômica pujante, por várias dificuldades, ainda a necessidade de ampliar iniciativas nesse sentido. Mas respondendo a primeira pergunta, além de professor, eu sou pesquisador também, Então eu fiz meu programa de mestrado em engenharia de produção, mais voltado à área de desenvolvimento regional, e minha dissertação de mestrado ela foi em cima do turismo religioso de natividade. Então a gente conseguiu, a partir desse trabalho acadêmico que a gente fez, estudar bastante sobre turismo de forma geral. Então a nossa experiência acadêmica ela é, vamos dizer assim, bem densa, e não densa de forma abstrata, Ela foi uma experiência materializada, aqui dentro do turismo religioso do município enquanto vetor de desenvolvimento. Inclusive a gente tem lá, na biblioteca da Cândido Mendes, a nossa dissertação, uma dissertação bacana, que o fruto dela foi um artigo científico, inclusive aceito numa revista de qualidade nacional vinculada à gestão. Então essa seria a pergunta vinculada à questão da experiência que eu tenho de atuação dentro do turismo. Então a gente trabalha, já sai não como um leigo ou como uma pessoa que tem só simpatia aquilo. A gente tem já um estudo acadêmico que consegue dialogar com essa área que a gente acha muito fundamental. Antes de passar para a segunda pergunta, acredito e parabenizo, inclusive, essa iniciativa aqui hoje, porque é uma iniciativa importante que não só o Conselho de Turismo deveria fazer, mas todos os conselhos do município, porque, inclusive, como é pauta e está dentro do nosso programa, uma das iniciativas que a gente precisa fazer muito é fortalecer espaços como esse, espaços de participação dos conselhos, para que as decisões de qualquer gestor, seja a minha, seja de qualquer outro gestor que passe para a prefeitura, a gente espera que seja a minha a partir do dia 6 de outubro, eles possam ouvir das pessoas que lidam diretamente com essas matérias, aquilo que é de interesse de cada área, de cada segmento. Então, a gente pretende fortalecer isso é muito interessante. Poderia repetir as outras perguntas? A segunda diz respeito à importância que você dá para o assunto. Sim, a gente tem como, não só o turismo, mas também o turismo, como a gente falou, é um dos potenciais. Então, se a gente quer desenvolver na atividade, a gente precisa aproveitar desses potenciais e transformar eles em atividades econômicas pujantes. Então, a gente acredita aí que o turismo ele tem um papel fundamental. Hoje, a gente tem, de certa forma, vamos dizer assim, algumas iniciativas que acontecem de forma isolada. A partir do Caminho do Açúcar e dessa aproximação com o CIDENF, a gente conseguiu avançar um pouco nessa estruturação do turismo no município, mas ela ainda é muito incipiente. A gente tem uma falta, inclusive, de articulação entre os atores e os receptivos turísticos do município. Então, a gente tem uma intenção de, a partir da nossa gestão, fortalecer para que exista uma interação, que a gente possa ter, numa lógica, vamos levar para a administração, que é a minha área de formação, uma lógica mais de arranjo produtivo local, que tenha uma interligação entre os vários setores que são envoltos do turismo, para que aí, a partir disso a gente consiga ter esse potencial aproveitado melhor, que a gente possa fazer. Então a gente tem a área de gastronomia, a área de artesanato, os receptivos, seja religioso, seja a parte de esporte, a parte de evento, a parte do turismo religioso em si, como potenciais, a gente precisa fazer uma articulação. Então a gente vê o turismo como um importante setor aí de trazer dividendos para o município, de gerar emprego, de gerar renda e de contribuir para que esse município nosso ele possa sair dessa posição tão ruim que a gente tem ficado frente, inclusive, aos municípios ao nosso entorno, A
terceira pergunta? A terceira é relacionada a projetos a esse respeito. Sim. Todos que nos assistem, né, através aí da internet, seja as pessoas que estão aqui presentes, muitos dos nossos projetos eles estão presentes no nosso plano de governo. A gente fez um plano de governo bem robusto, aproximadamente ali 50 páginas de pontos que a gente acha que é importante. Lembrando que esse plano de governo é um plano. O plano ele é um ponto de partida, ele não está ali fechado, ele não é por si só algo, é algo que a gente conversou com muitas pessoas e acredita que ele tem ali, né, pontos que são muito importantes para o desenvolvimento do turismo, mas a gente tem ali questões, principalmente pensando o turismo ele não de forma predatória, a gente quer ter o turismo como um vetor de desenvolvimento, de geração de emprego e renda, mas ele precisa estar articulado com a lógica do próprio funcionamento da nossa cidade. A gente precisa ter uma relação com a população mais próxima, até para entender como esse turismo ele pode funcionar aqui sem ser um turismo que de alguma forma fuja do que é esperado pela própria população em si. A gente precisa ampliar a questão mais sustentável do próprio turismo, pensando numa lógica do turismo religioso, do turismo rural, né? Tendo uma condição ali de ter uma coisa que eu acho que é um problema da cidade, lixeira, etc. A gente precisa pensar numa cidade mais bonita. Nossa cidade hoje é uma cidade feia, vamos desculpar assim se discordam, mas é uma cidade que está mal cuidada. Então como é que a gente pensa num potencial turístico do município que você passa no centro e está sujo, está feio, está... Então a gente precisa pensar também nessa perspectiva. A gente precisa, quando eu falei lá atrás, né, de articular os atores, a gente precisa pensar como esse turismo ele não vai ser um turismo só de um dia, um turismo que as pessoas vêm aqui, vão num receptivo turístico só e acabou. Então como é que a gente pode relacionar a questão da gastronomia dentro do turismo, como é que a gente pode atrair as pessoas para permanecerem mais dias aqui, com isso a gente ter hospedagem, como é que a gente pode colocar a parte dos nossos artesãos aqui do município. No meio do circuito não dá para você ter, né, hoje predomina, vamos dizer assim, o turismo religioso, né, e o turismo de eventos um pouco, apesar desse calendário irregular de eventos, mas você tem aí uma feira de artesanato que está fora desse roteiro. Então, por que não pensar num espaço onde a gente consegue, de forma mais racional, ligar, né, essa ação que também envolve, né, ali talvez a economia solidária das pessoas que estão envolvidas com artesanato, mas está dentro desse circuito turístico que a gente quer construir. Como desenvolver para que a gente tenha aí alguns tipos de festivais e outras atividades que consigam contribuir não só para conseguir trazer pessoas para cá, mas para promover e alavancar o turismo. Como a gente pode pensar, a gente pensa muito nisso também, de ter dentro da própria estrutura da prefeitura pessoas que vão estar, né, participando de eventos e feiras lá fora que promovam e tragam e atraiam pessoas para que conheçam e saibam que existe turismo daqui. A gente precisa também, inclusive, fortalecer os agentes de turismo do município para que eles possam também ser parte, né, do turismo aqui do município. Porque vem, por exemplo, um ônibus de Raposo, passa ali, foi lá, foi embora. Quem é o guia de turismo aqui do município, talvez, que possa estar relacionado a essa atividade? Então a gente tem que pensar numa forma, inclusive, de regulamentar, né, vamos dizer assim, entre aspas, exploração do turismo do município, de forma que consiga potencializar aqui, né, as pessoas, os profissionais que podem estar tocando essa atividade aqui dentro do município. Se vocês conseguirem responder bem, deu tempo já? Perfeito. Bom, temos uma quarta pergunta, que ela é relativa aos acessos principais. Como é que o candidato vê, né, os acessos principais a essas principais atrações turísticas da cidade? Perfeito. Só antes de responder essa pergunta, finalizar a outra, eu acho que o principal, que aí não falei na hora, mas eu acho que até mesmo o principal, na hora que a gente está pensando proposta para o turismo, e a gente falou lá no início também sobre essa questão de fortalecimento do conselho, e não só do conselho, mas dos espaços de representação dentro do município, que é um desejo nosso quanto gestor. Ali tem propostas iniciais, mas a gente precisa que o conselho esteja ativo e essa troca gestão-conselho, ela aconteça de forma não sem ruído, mas sim que a gente possa, enquanto gestor, acatar muito bem, muitas vezes, as decisões, as ideias, as sugestões que vêm ali do conselho, para que a gente possa avançar em ideias que talvez, assim, o gestor ali, a pessoa que está na cadeira específica do turismo, talvez não tenha pensado ainda. Sobre essa questão do acesso hoje é horrível, né? A gente tem, se pensar no turismo religioso, que seria
Hoje o que a gente tem um pouco mais desenvolvido, você vai pegar a estrada ali, tá horrível. Essa semana, se eu não me engano, até jogaram um pichezinho ali com umas pedrinhas, mas para tapear, mas tá péssimo ainda, coloca em risco a segurança das pessoas que circulam por ali. Se pensar na lógica do turismo rural, do ecoturismo, onde você vai adentrar as estradas vicinais, a gente está com abandono. Seria acesso nessa perspectiva mesmo? Sim, os acessos. Na questão de estrada mesmo, de chegar lá, né? Então tá péssimo, a gente precisa ter um investimento muito sério, uma dedicação e um compromisso muito sério para o setor que a gente quer desenvolver, para que as pessoas possam chegar com segurança, possam ter sinalização na cidade para que isso aconteça. Eu acho que assim, para além inclusive do próprio acesso, a gente precisa melhorar. Aí talvez as pessoas podem pensar, não tem muita relação direta com o turismo, mas é fundamental que a gente possa pensar nisso. É a questão da própria mobilidade urbana aqui do município, é péssima. A questão de tráfego de veículo no município é péssima. A questão de circular nas vias aqui, a gente estava aqui agora, enquanto esperava, né, para nosso momento aqui, você vê um caminhão passando, então a gente precisa ampliar a questão da construção de pontes aqui no município, a gente precisa ter uma atividade da guarda municipal, um retorno da guarda, um fortalecimento para o controle desse tráfego, que tudo isso também vai influenciar na questão turística. A pessoa quer chegar aqui e desfrutar do turismo, quer ter paz, quer ter conforto, quer ter segurança. Da forma como as coisas estão funcionando hoje, já vem funcionando há um tempo, elas não encontram isso aqui não, né? Elas são, muitas vezes, pessoas que são apaixonadas naquilo que a gente tem do receptivo, mas enfrentam ali grandes dificuldades para poder ter e usufruir desses receptivos que a gente tem. Então, acredito que é preciso gastar muito mais energia do que tem sido gasto para que as pessoas possam ter esse acesso e para que as pessoas possam transitar e trafegar aqui dentro do município de forma adequada, né? Perfeito. Quer agradecer a sua presença? Tem mais alguma coisa a falar? Não, eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui compartilhando com vocês do Conselho, compartilhando com quem nos assiste pela internet aquilo que a gente acredita. Claro que a gente tem um tempo muito curto, são perguntas muito direcionadas já, e a gente pensa no turismo de forma mais ampla e muito do que a gente acredita está lá nesse ponto de partida que é o nosso plano de governo. Então, faço um convite para todos vocês que possam receber o nosso material, possam acessar lá nosso perfil do Instagram, @prof de professor, né, acaba no F ali, Roberto Filho, lá a gente tem o material lá onde vocês acessam o nosso plano de governo, lá vocês conseguem acessar muito daquilo que a gente acredita para o desenvolvimento econômico do município, dentre eles lá, né, a questão do turismo, que é um potencial muito importante para a gente, que infelizmente hoje a gente vê como potencial só e não como uma atividade econômica bem explorada. E isso não só bom frisar, né? Isso não é uma falta de esforço das pessoas ligadas aos setores ali, né? As empresas, os empreendimentos e a própria população que trabalha em torno de atividades do turismo. A gente vê aí talvez uma falta de, vamos dizer assim, coordenação, estrutura do próprio poder público naquilo que ele poderia e deveria fazer para o turismo fluísse aqui e pudesse gerar emprego, renda e desenvolvimento para o nosso município. Outro ponto importante que a gente coloca também dentro do nosso plano lá, né, é a questão da própria capacitação, né? Não adianta só a gente construir alternativas, beneficiar as estruturas ou colocar ali o mínimo de infraestrutura que é necessário para que o turismo funcione. Mas a gente precisa também capacitar as pessoas até mesmo para a possibilidade de empreender. A gente dentro do próprio partido, a gente nem fala muito no empreender, no sentido do empreendimento, a gente tem uma lógica que a gente chama de economia solidária, né, que é muito próxima à questão das associações, à questão das cooperativas. Hoje no artesanato a gente consegue ter um pouco disso, mas é possível fazer isso também na lógica hoteleira, na lógica de alimentação. Então, a área da capacitação, a necessidade de a gente poder estar dialogando com os receptivos e a partir disso conseguindo fazer, seja com instituições de ensino federal como o Instituto Federal aqui, que teve uma expertise há um tempo atrás, ofereceu o curso técnico em guia do turismo, seja com o Sistema S, onde a gente consegue cursos de pequena duração através de parceria, de capacitação para formações específicas para a parte de atendimento, para a parte de promoção do próprio receptivo turístico, para a parte de gestão também, porque a gente precisa pensar a gestão desses receptivos de forma mais profissionalizada, inclusive, não dá para ser muito amadora porque não funciona, no final das contas a gente acaba implodindo talvez um potencial que a gente tem ali. Então é algo que a gente vê com bons olhos nessa perspectiva de ações que a gente tem dentro do nosso plano lá que podem contribuir
para que a gente desenvolva esse potencial turístico que a gente tem dentro do município. Perfeito. Obrigado, Cê. Obrigado a todos aí.